Será que você precisa cozinhar todos os alimentos que você come somente pelo fato de ter doença renal crônica, independente do resultado dos exames, independente do seu estágio, do seu tratamento? Vamos entender sobre o cozimento dos alimentos neste vídeo. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. É muito comum, muito mais comum do que vocês imaginam, eu receber pacientes no consultório, tanto em tratamento conservador, quanto em diálise, quanto transplantados, que cozinham simplesmente todos os alimentos que consomem, incluindo frutas. Por quê? Viram na internet que isso precisava ser feito ou, às vezes, até receberam uma orientação de um profissional, infelizmente, de fazer isso com todos os alimentos que se consomem. Mas será que o fato de ter doença renal te obriga a fazer isso? Vamos então entender de onde surge essa recomendação, por que se orienta o cozimento dos alimentos e em quais casos isso é recomendado ou não. Então vamos lá. A recomendação do cozimento dos alimentos é especialmente para reduzir o teor de potássio desses alimentos. Mas não é toda pessoa que tem doença renal crônica que precisa fazer restrição de potássio. Então eu vou te explicar quando isso é necessário. Primeiro, o potássio é um mineral essencial para o nosso organismo e para nos mantermos bem nutridos e para que todas as funções do nosso organismo aconteçam naturalmente. Para que nós possamos nos movimentar, nós precisamos de potássio. Para que nossos músculos trabalhem, nós precisamos de potássio. O que não devemos ter no nosso organismo é o excesso de potássio. E o excesso de potássio pode acontecer na doença renal crônica, nos estágios mais avançados, e tem várias causas para isso. Uma delas pode ser a alimentação, o excesso alimentar, mas não é a única. Então, partindo desse princípio que não são todas as pessoas que precisam restringir potássio, já te respondo inicialmente que não são todas as pessoas que precisam cozinhar todos os alimentos. Agora, se você tem potássio alto, você está no estágio mais avançado, está no estágio 4, 5 ou faz diálise, está com potássio alto no sangue, você precisa cozinhar todos os alimentos? Será? Não, gente, não precisa. Por quê? Quando nós cozinhamos os alimentos, sim, nós removemos por volta de 60% do potássio daquele alimento. Porém, nunca e jamais será necessário cozinhar todos os alimentos quando o potássio estiver alto. Primeiro ponto, quando nós cozinhamos, nós também, além do potássio, nós removemos fibras, removemos outras vitaminas e outros minerais. E você não é só um potássio, você é uma pessoa completa, você precisa se manter bem nutrido, então você precisa de outros nutrientes também para o seu organismo. Falando em fibras, as fibras são essenciais também para manter o potássio adequado. Por quê? Se nós reduzimos muito o teor de fibra da sua alimentação, o seu intestino pode ficar preso. E o fato de estar preso o seu intestino pode te provocar um potássio alto. Você pode ficar com potássio alto só pelo fato de estar com o intestino preso e não porque comeu potássio demais. Então, pensa comigo, você começa a cozinhar todos os alimentos com medo do potássio. Seu intestino fica preso. Não porque você comeu potássio demais, mas porque seu intestino ficou preso. Então, já a partir disso, não vale a pena também. Então, se o seu potássio está alto e a sua causa é alimentar, nós ajustamos as quantidades e podemos fazer algumas estratégias. Então, vou te falar de alguma delas. Quando pensamos em frutas, jamais cozinhe. A não ser que você tenha uma receita, uma preparação muito gostosa, você faça isso porque você gosta de preparar o alimento assim, mas não precisa cozinhar as frutas. Se está com potássio alto, a gente vai escolher mais frutas com menos potássio e menos frutas com mais potássio. Vamos ajustar as quantidades. Em relação aos vegetais, nós podemos intercalar. Por exemplo, você vai consumir 3 vegetais na hora do almoço. Podemos fazer um cru ou só refogado ou só assado e os outros 2 cozidos. Assim nós conseguimos equilibrar. As raízes podemos cozinhar, por exemplo, então você vai comer uma batata. A gente cozinha a batata, cozinha mais um vegetal e os outros 2 podem ser crus ou refogados, tá? Então dessa forma a gente faz o meio a meio ali. Conseguimos ter um pouquinho de fibra dos alimentos mais crus, menos processados, conseguimos ter outras vitaminas do complexo B que são importantes para a sua saúde e na outra metade nós reduzimos um pouquinho de fibra e de outras vitaminas, mas também reduzimos a quantidade de potássio.
né? Então, é uma outra estratégia que nós podemos utilizar. Outra coisa importante, evitar excesso de caldos e molhos. Por quê? Quando nós cozinhamos, o potássio sai do alimento e vai para o caldo. Então, se você consumir muito caldo e muito molho, você vai estar consumindo esse potássio. Então, essa é uma outra forma de nós conseguirmos ajustar o potássio sem precisar cozinhar todos os alimentos. Outra coisa de extrema importância, quando você for cozinhar pensando em reduzir o teor de potássio, é uma vez só. Basta, você não precisa cozinhar 2 ou 3 vezes. Eu vejo também pessoas chegando no consultório com essa prática. E aí cozinha 3 vezes o alimento perde o sabor, perde a palatabilidade, perde a consistência, né? Então não vale a pena. Por quê? No primeiro cozimento, nós removemos por volta de 60% do potássio do alimento. No segundo cozimento, 10%. No terceiro cozimento, não vai nem 5%. Então não vale a pena cozinhar a segunda e a terceira vez. Só uma vez basta e não precisa cozinhar todos os alimentos que têm potássio. Outra coisa importante, potássio não está só nas frutas e nos vegetais. Potássio está em tudo. Potássio se encontra no leite, nos derivados do leite, nas carnes de todos os tipos, nas frutas, nos vegetais, nos grãos, nos alimentos industrializados que têm aditivo de potássio. Então, tem muito potássio por aí. Já pensou você cozinhar tudo, achando que está removendo o potássio de tudo e fica consumindo um monte de alimento industrializado cheio de aditivo de potássio? Aí não vale a pena, né? E agora vamos falar do único caso que sim, recomendamos todos os alimentos cozidos. Pacientes que acabaram de realizar transplante renal, especialmente no primeiro mês, sim, nós indicamos o cozimento de todos os alimentos. E aí, neste caso, evitar as frutas cruas. Mas neste caso, é só no primeiro mês e em alguns casos especiais, é importante você conversar com a sua equipe, isso vale até os 3 primeiros meses após o transplante renal. Ponto. É só nesse caso. Depois dos 3 meses ou depois de um mês do pós-transplante imediato, que nós chamamos, você pode começar a introduzir os alimentos crus também no seu dia a dia. Por que isso acontece no transplante? Não é por causa do potássio, mas por questão para o cuidado em relação à higiene dos alimentos, a algum tipo de contaminação que possa ter no alimento cru. Então, como a imunidade fica bem baixinha já no início do transplante, nós temos esse cuidado extra, mas pensando nessa questão de contaminação e não por potássio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que após assistir esse vídeo você pare de cozinhar todos os alimentos que você consome, caso você faça isso, e também você pare de cozinhar 2 vezes os alimentos. Quando for consumir, uma vez basta. E que isso te traga mais prazer ao comer e mais tranquilidade no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, curte para eu saber que você gostou. Se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva porque tem vídeo novo toda semana para você.